Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre com um convidado muito especial. Hoje um tema muito importante, muito relevante, para a gente bater um papo, dialogar, entender como que funciona o Centro de Controle de Zoonoses de São Sebastião, aqui no interior de São Paulo. E para falar sobre esse tema, sobre esses projetos que acontecem na cidade, eu converso com a médica veterinária Marcela Christoph. Marcela, obrigado por ter aceito o convite. É muito importante te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Parabéns pelo seu podcast, é um prazer enorme vir até aqui para conversar com você. Obrigado, viu? Então, para a gente entender, né, e também o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, qual que é o papel do Centro de Controle de Zoonoses? É interessante a gente falar do Centro de Controle de Zoonoses traçando uma linha da história dele, rapidamente. O Centro de Controle de Zoonoses, ele surge aí no Brasil, em grandes cidades, aí em meados dos anos 70, né, da década de 70. Nessa época, a gente tinha, nesse contexto, a Funasa, né, cuidando da parte de controle de animais peçonhentos, acidente, né, com animais peçonhentos, vetores, sinantrópicos, né, que são animais pombo, rato, esses animais oportunistas aí, que acham comida e um abriguinho, mas também são perigosos do ponto de vista da saúde humana. Foi com a criação do SUS em 1990 que a gente tem o SUS mesmo repassando verba para o Centro de Controle de Zoonoses, o Centro de Controle de Zoonoses integrando essas ações que antes era da Funasa, e junto com as ações que eles faziam inicialmente, porque a gente sempre teve um foco no início, lá atrás, na raiva, né, que é a zoonose de maior interesse, aí, a que mais bota importante fogo, ali, exato. Bota medo nas pessoas. Então, num primeiro contexto aí que a gente tinha um Centro de Controle de Zoonoses muito focado em vacinação antirrábica, em eutanásia, em recolhimento de animais errantes. Com a criação do SUS, a gente tem aí o médico veterinário realmente encabeçando todas essas ações que passam aí oficialmente a ser ações de relevância de saúde pública. Então, a gente tem um médico veterinário atuando para a saúde humana, além da saúde animal. E é interessante falar disso porque 1990 foi ontem, né? Historicamente falando. Então, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. É uma caminhada recente, mas ela já é bem abrangente. A gente pode falar aí de bastante coisa. Legal. Então, muito bacana. A gente já conseguiu dar uma introdução para o pessoal que está nos ouvindo. E quais são as responsabilidades, assim, né? Quando a gente fala CCZ, o pessoal tem muita dúvida, né? O munícipe, a pessoa que mora em São Sebastião ou em outras cidades do Brasil, né? Dependendo do tamanho da cidade, ela tem o CCZ integrado ali à saúde, né? Então, quais são essas responsabilidades, né? Quais são os papéis fundamentais do Centro de Controle de Zoonoses? O Centro de Controle de Zoonoses, ele tem uma tarefa muito importante que é coordenar ações de prevenção e vigilância epidemiológica, né, de zoonose. Então, aí a gente tem ações de prevenção voltadas a doenças como leishmaniose, como esporotricose, a esporotricose muito, muito comum em São Sebastião. A gente tem muitos casos. Entre outras, né? Daí a gente pode falar das arboviroses, né? Dos mosquitos, então a febre amarela, a dengue, que esse ano a gente viu aí muitos casos, né? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós tivemos vários óbitos aqui na cidade. Então, todas essas ações de prevenção, orientação e controle, investigação de zoonoses, o Centro de Controle de Zoonoses faz. E o controle populacional, né, de cães e gatos através da castração. Como eu falei antigamente, bem lá no início, quando surgiram o Centro de Controle de Zoonoses,
A eutanásia era uma realidade, infelizmente, foi por bastante tempo, mas hoje em dia ela é proibida por lei. Hoje não se faz mais eutanásia para controle populacional de animais. Hoje a gente faz a castração, a microchipagem, identifica esses animais e não procriando. A gente já reduz um problema muito grande, né? A gente reduz um problema para os animais e para a população. Exato. E quando a gente pensa assim nessas situações que acontecem no município, né? O que você viu, o que agregou ali para o CCZ nos últimos anos? Quais foram as últimas conquistas que vocês podem compartilhar aqui com a gente? O Centro de Controle de Zoonoses, até julho de 2022, era um setor muito pequeno, né? Era um prédio muito pequeno. Porque até então era mais a gente já atuava em muitas ações voltadas não só para as zoonoses, mas para a causa animal também. Mas isso gerou uma demanda muito grande e em julho de 2022 nós ganhamos um prédio novo em São Sebastião, que fica na costa norte do município. Eu não sei se você já viu um mapa de São Sebastião. São Sebastião tem 113 quilômetros de extensão. Ele é uma cobrinha. A gente está num extremo do município. Mas nas ações de vigilância e controle de zoonose, a gente faz o município inteiro. E com esse prédio novo hoje, nós temos 2 prédios dentro de um prédio, né? Nós temos um prédio operacional e um prédio administrativo. Tá. E um canil e um gatil. Então, é um prédio enorme, a gente tem laboratório, a gente tem sala de vacina, a gente tem uma sala de reuniões, né, onde os técnicos, hoje é uma equipe grande, nós temos biólogos também trabalhando em conjunto. A gente discute as ações, a gente mapeia, a gente traça nossas ações ali em conjunto. E o prédio operacional onde nós fazemos cirurgia, nós temos um centro cirúrgico totalmente equipado. Legal. Fazemos cirurgia de castração no Centro de Controle de Zoonoses. Temos uma sala de necrópsia. Então, tudo que a gente precisa hoje para fazer as nossas ações, tanto voltadas para o controle e prevenção de zoonose, quanto para causa e bem-estar animal, hoje nós temos no prédio do Centro de Controle de Zoonose de São Sebastião. Bacana. Mas a gente tem que pensar ali também, né, do ponto de vista que está sendo executado, né? Mas como é que vocês, quais as medidas que vocês tomam para informar a população? Como que a população fica sabendo, né, dos cuidados, o que deve ser feito? A gente está passando por um momento muito importante agora da influenza aviária. Sim. Né? E o que as pessoas devem saber, né, quando encontrar uma ave, por exemplo, né? O que elas devem fazer para não passar mais problemas ali para a população? Sim, né? Isso é muito, muito importante. A influenza aviária, a gente teve a notícia, né, do início dos casos da influenza aviária no Brasil na metade do ano passado. Então, como é uma doença principalmente de aves silvestres migratórias, em São Sebastião nós tivemos 6 aves que positivaram para a influenza no ano passado. Esse ano nós não tivemos mais. Mas é muito importante que a população saiba que ao encontrar não só uma ave, não só por conta da influenza aviária, mas qualquer animal silvestre de vida livre mesmo, de vida né? livre, ou apresentando algum sintoma, algum comportamento estranho, né? Então, o animal está ali com uma incoordenação motora, o animal está ali com uma incapacidade de voar, está tentando, está se debatendo. Não põe a mão, né? Entre em contato aí com a Secretaria de Saúde ou o Centro de Controle de Zoonose. Nós temos plantões, então 24 horas por dia nós legal. Vamos e recolhemos esse animal. Hoje nós trabalhamos em conjunto com o Instituto Argonauta e com o Estado, né, com o governo do Estado, que está baseado em São Sebastião, por conta da influenza aviária. E a gente alimenta muito as comunicações, né, municipais. E
os telefones e e-mails, eles são amplamente divulgados aí para a população tirar dúvida. Mas essa questão de informar a população é mais desafiador do que a gente pensa. Parece, né? Mais desafiador do que parece. Uhum. E é um trabalho muito importante do Centro de Controle de Zoonoses, né? Como você falou, existe um misticismo aí sobre o Centro de Controle de Zoonoses, a antiga carrocinha, sobre todas essas coisas, mas não é mais assim há muito tempo. A gente faz ações a gente faz palestras em escolas, então a gente tem o foco, né, muito em crianças, jovens, adolescentes. Eles são o futuro, então a gente tem que investir um tempo. Investir um tempo para disseminar o conhecimento, disseminar o conhecimento, tirar a dúvida, né? E quem sabe ali angariar uns 2 colegas do futuro, veterinários, né? No futuro. Mas eles são muito receptivos, eles adoram. E claro que a gente também faz esse trabalho de palestra em associações de bairro, né? Por conta dessa geografia de São Sebastião. Nós temos muitas associações de bairro atuantes, o que é muito bacana. Trabalham muito bem em conjunto com o setor público. E a gente vai em forma, dá curso, dá palestra. E a gente tem tido um bom resultado. Que legal. E ainda nesse ponto do serviço que o CCZ oferece para a população, você tem uma ideia assim, de quantos animais, né, que são castrados lá no CCZ, ou nesse ano até o momento, né? Nós estamos no mês de julho. Sim, então, o CCZ, nós agendamos 20 castrações ao dia. É um número alto, né? É um número alto porque, infelizmente, a gente ainda tem muita falta. Então, a gente nunca faz, né? Entendi. As pessoas não levam os animais. Mas as pessoas não levam os animais. Caramba, é a mesma coisa que acontece na saúde humana, né? É a mesma coisa, sim. A pessoa marca o agendamento e acaba não comparecendo. Não vai, e tira o lugar de quem gostaria, tira o lugar, né? Porque a gente não consegue, né? Fazer um encaixe de cirurgia. Né? Tem um preparo, né? Exato. Mas... Em São Sebastião, desde 2017, nós passamos as 16 mil cirurgias de castração pelo Centro de Controle de Zoonoses. Muito. Que a gente teve a pandemia no meio que deu uma travada, né? Então, realmente é um número significativo. Sim. E agora nós temos um hospital público veterinário em São Sebastião. Que legal. Que, para você ter ideia, assim, em números, no primeiro trimestre do ano, numa cidade litorânea, Vocês devem ter uma população muito flutuante, né? Muito flutuante. Pessoas que não são da cidade. E as pessoas e os locais lá, né? trabalhando, né? Então, as pessoas que são da cidade trabalhando, porque é uma cidade turística. E é quando a gente tem turista, né? Na cidade. Mas nos 3 primeiros meses do ano passado, nós tínhamos feito... em São Sebastião, um número de aproximadamente aí 600 cirurgias. O que não é o máximo que a gente fez, mas assim, desde a inauguração do Hospital Veterinário em São Sebastião, nos 3 primeiros meses deles trabalhando, foram quase 2.000 cirurgias de castração. Então, muita coisa. Hoje a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Em prol do controle populacional de cães e gatos no município, junto com o hospital. E sem contar os atendimentos clínicos e cirurgias de especialidades que eles também fazem. Ah, legal. Então, todo munícipe, a pessoa que mora em São Sebastião, pode entrar em contato com o hospital e agendar o atendimento clínico, cirúrgico. Então, tem essa possibilidade. Sim. Que legal. E o hospital ele não é vinculado ao CCZ? Não, ele não é vinculado ao CCZ. Tá. É claro que nós trabalhamos com animais. Tem comunicação, Tem né? comunicação. Até porque o hospital ajuda muito o Centro de Controle de Zoonoses. Então, nós também observamos que a gente teve um aumento no diagnóstico mesmo, de casos de zoonose que vieram através do hospital para nós. Então, a gente não consegue fugir
dessa comunicação. Eu sei que hoje você está mais na parte administrativa, mas também Sim. acompanha toda a parte operacional, né? E me conta um pouco como é que é essa... Você ainda lida com alguns tutores ali, né? Tem muita gente lá em São Sebastião. E teve algum caso ali que te marcou? Algum paciente que chegou lá no CCZ? Sim. Alguma história marcante para você? Sim, eu tenho. O Centro de Controle de Zoonoses, a gente veio observando que a orientação e a informação e a educação é a chave do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é preventivo. Então, nós temos um serviço no Centro de Controle de Zoonoses que é o de orientação casa a casa. Então, como é que a gente faz isso? Uma pessoa liga e fala, olha, na minha rua tem um cachorro que está sendo maltratado. A gente precisa entender se esse animal está sendo maltratado realmente, porque daí é um caso de polícia. A gente também tem essa comunicação, né, com a Polícia Civil e a Polícia Ambiental de São Sebastião. Ou se às vezes é uma questão de educação. Então, a gente tem que ir até o local e fazer essa investigação. A gente faz isso muito em São Sebastião. E uma vez eu recebi uma ligação de um munícipe que me disse ter um cachorro abandonado na rua da casa dele e o cachorro estava muito mal. Nós fomos até lá e realmente era... de partir o coração. Então, o animal estava muito mal, muito mal. Abandonado, assim. E esse caso eu conto porque ele me chamou a atenção, porque ali foi quando, pela primeira vez na minha vida, eu vi a cara de um animal abandonado. Você olhar e falar, esse animal foi abandonado. Ele tá triste. Ele tava magro, ele tava com problema de pele. Talvez, pode ser que tenha sido abandonado por isso. Mas nós pegamos e em 40 dias ele virou outro cachorro. Ele ficou lindo. A recuperação dele foi uma das coisas mais incríveis. Vou te mandar uma foto depois. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Então, eu falo que é uma parte triste, é uma parte que toca muito a gente, né? O abandono talvez seja uma das maiores dificuldades aí. Da nossa rotina, né? Da nossa rotina, mas é da nossa rotina como profissional, é da nossa rotina como ser humano, né? É da nossa rotina num todo, de maneira geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas, muitas alegrias quando a gente consegue recuperar um animal, quando a gente consegue achar um lar para ele. E se eu fosse te contar todas essas histórias a gente, né? Não, a gente ficaria, porque são bonitas. Eu falo que parece que a gente ganha um pouquinho mais de fé, assim. Porque tem pessoas muito boas no mundo, assim, que se propõem a cuidar, que se propõem a adotar, que se propõem a amar um animal. E de todo o meu trabalho, eu acho que colocar um animal numa família que quer ele, que ama ele, que vai cuidar dele, que está feliz por ter ele, é a melhor parte, com certeza. Legal. E a gente, cuidando desse tema, né, ainda dentro desse contexto, tem muita gente que tem vontade de ajudar, né, que tem vontade de adotar um animal, ou até mesmo se dispor a tratar desse animal. E eu ia te perguntar se o CCZ ele tem essa possibilidade, né, de voluntários, se eles puderem, de alguma maneira, contribuir para tratar desses animais. Não sei como é que funciona isso. Então, a gente, dentro do Centro de Controle de Zoonoses de São Sebastião, a gente toma um pouco de cuidado, porque é interessante falar que o voluntariado dentro da medicina veterinária, ele tem alguns detalhes importantes que a gente tem que considerar. Então,
Nós temos animais que são resgatados de maus tratos, nós temos animais que foram para o Centro de Controle de Zoonose por suspeita de alguma zoonose, que não se confirmou, mas eles ficam lá para serem adotados. Eu gosto muito de pedir a contribuição das pessoas no sentido de visitar o Centro de Controle de Zoonoses. Legal. Porque a gente é aberto à visitação, à adoção no local, pode tirar foto, pode mostrar para o amiguinho, pode para o compartilhar vizinho, ali, né? pode ir lá sim. E funciona muito bem também. A gente pede para as pessoas que tiverem interesse de adotar um animal ir até lá e conhecer os animais, a história dos animais que estão dentro do Centro de Controle de Zoonose. Nem sempre elas vão sair de lá com o animal, mas essa conversa, esse boca a boca, ele é importante. Porque adotar um animal é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Isso é um muito ponto... séria. Então, Marcela, tenho como chefe do Centro de Controle de Zoonose, tem uma postura em relação à adoção de animais que eu falo que é um pouco rígida, até demais. Uhum. Mas não. Aqueles animais já sofreram o suficiente. Então, a adoção de sucesso é a adoção que não tem desistência depois. Adotar um animal tem que ser uma decisão familiar, tem que ser conversado, tem que tirar todas as dúvidas possíveis, tem que ir lá brincar com o animal, socializar. Se tiver criança, leva também, porque... É uma decisão que vai durar muitos anos. Vai durar muitos anos. E tem que entender também sobre planejamento financeiro. Exatamente. Esse é outro ponto. Não é só ter boa vontade de levar esse animal para casa, porque não tem só aquele custo, né? Ele vai ter custo com ração, com vacinação, né? Possivelmente alguma cirurgia no decorrer da vida, né? Algum problema endócrino, por exemplo. Pode ter diversos fatores que vão serão necessários ali muito investimento financeiro. Exatamente. Né? Mesmo que a gente tenha algumas políticas públicas ali trazendo hospitais, né? Mas a gente tem uma demanda muito grande de animais. Né? Então, nem sempre todos os animais serão atendidos e terão o suporte no momento que é necessário. Né? Porque o cuidado básico de um animal, ele é caro. Sim. Uma ração de qualidade que eu acho não tem discussão, é imprescindível, Sim. né? O animal tem que comer bem. Ele tem que comer bem. Ele tem que comer bem. Hoje, no Centro de Controle de Zoonoses, os animais são alimentados com ração super premium e nós não abrimos mão disso. Você vê, os animais são bonitos, eles são... O pelo também. O pelo, né? o humor, né? A energia, até mesmo... Claro, né? Eles fazem menos cocô, eles comem menos. Então, assim, é muito importante. Esse, para mim, é o primeiro ponto que eu converso com as pessoas. Segundo ponto, vacinação. É importante, precisa fazer. Uhum. Não tem como. E tudo isso são gastos ali que você tem que realmente... Exames periódicos, né? Exames periódicos, controle, né, de pulga e carrapato. Sim. Que você tem que orienta as pessoas a entenderem que vocês precisam colocar isso num planejamento anual. Isso. Anual. Ele vai te custar X por ano. Uhum. Para dar tudo certo. Exato. Para ele não pular de um sofá, para ele não aprontar uma com você. No ano. É isso mesmo. No ano. E cabe a nós, como médicos veterinários, trazer essa consciência, né? Para eles entenderem, olha, a gente tem que planejar, tem que fazer tudo certinho e, na melhor das hipóteses ali, a gente não precisar do serviço veterinário por muito tempo. Sim. Né? E a gente volta nesse assunto da ração, porque a alimentação é o ponto-chave. É o ponto-chave. Para mim é o ponto-chave. Porque o sistema imunológico, toda a questão nutricional, esse animal ele vai precisar menos de atenção ali médico-veterinária. Para nós, a gente tem um canil, né? Nós temos 50 animais. Sim.
Então, você nota que, assim, o fator principal ali para o bem-estar desses animais que estão dentro de um canil, que passeiam, que tem ali os cuidadores, os funcionários que pegam eles, passeiam, dão banho. Então, assim, por mais... É a ração. Dentro do centro de controle de zoonoses, dentro de um canil, a alimentação do animal, para mim, é a parte mais importante. Fora isso, a gente está falando, claro, né, de vacinação, vermifugação, controle de ectoparasita de 50 animais. Mas, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito competente e que gosta muito, né, de animais. Eu falo que é o primeiro ponto e o fundamental e o principal de querer ter um animal, de querer trabalhar com o animal, é gostar de animal. Outro ponto que eu estava esquecendo de comentar com você, em 2023 nós tivemos um problema muito sério em São Sebastião, né, que precisou da ajuda da Defesa Civil, da Polícia Militar, uma tragédia que deixou muitos mortos também na cidade, né? Sim. Muitas pessoas desabrigadas. E você participou dessa ação, né, no município. E queria que você contasse um pouco como é que foi a sua atuação nesse momento tão importante da cidade. Esse foi um momento de muita tristeza em São Sebastião, mas que também serviu para demonstrar a força da união das pessoas e a vontade, né, a solidariedade, a vontade de ajudar. Quando aconteceu a tragédia, é difícil a gente falar porque absolutamente ninguém espera que uma coisa dessas vá acontecer. Foi no Carnaval, né, de 2023 e em São Sebastião choveu 630 milímetros num período muito curto, assim, de horas. Então, foi a maior chuva já registrada no país. E nós dormimos com a cidade de um jeito e acordamos com a cidade de outro jeito. Então, dizer que a gente sabia o que ia fazer é muita presunção. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer do ponto de vista do desespero e da tristeza que assolou a cidade da noite para o dia. Mas, imediatamente, todo mundo começou a se mexer, a se ajudar. E nós fomos para a Barra do Saí, né, que foi onde aconteceu os deslizamentos e onde a gente teve os óbitos em São Sebastião. E prontamente eu desloquei uma equipe para lá. Assim que a gente conseguiu passar, né, na estrada, a gente foi para esse local e a gente montou uma base numa quadra ao lado, né, da rua onde aconteceu o desmoronamento. E ali, por mais que a gente achasse que não tinha muito o que fazer, é impressionante o trabalho que nós conseguimos fazer com os animais. E o quanto trabalho tinha para ser feito com os animais ali. Então, a gente teve muita ajuda. E a gente imediatamente começou uma ação de quê? Tirar os animais do caminho. Então, ali a gente tinha bombeiro, a gente tinha o exército, a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do município, helicóptero pousando, máquinas passando, né, para desobstruir estrada. Era um cenário de guerra. Foi uma coisa muito impressionante. E nós tiramos os animais do caminho para cuidar deles. Então, começa uma força-tarefa. Primeira coisa, vermifugação, vacinar. A gente vai começar a juntar animais. A gente precisa fazer uma triagem, vermifugar, vacinar esses animais. Pegar os animais das pessoas, porque as pessoas não têm mais nada, né? Elas não têm casa, elas não têm nada. Então, a gente teve que poupar tempo com uma base ali para as pessoas tirarem documentos para elas conseguirem seguir a vida. E enquanto isso, os animais estavam ali conosco. A gente conseguiu, né, nessa ação, durante esse período, fazer a adoção de 68 animais. E eu levei alguns para o Centro de Controle de Zoonoses comigo.
E nós tivemos ali 12 animais que voltaram para a família deles depois que eles se restabeleceram. Assim, reencontrar, né? E hoje nós fazemos no município de São Sebastião, inclusive a gente tem uma agenda junto com a Secretaria de Segurança, junto com a Defesa Civil, e simulados, né, de evacuação em caso de desastre. E o que fazer, né? Então, hoje nós já temos aí um plano de contingência no caso de um problema dessa magnitude, né? E hoje nós temos veterinários treinados para agir imediatamente caso aconteça uma situação igual, que não vai acontecer. Sim, se Deus quiser, não. Não vai. Tá. E a gente saindo um pouco ali do CCZ, mas também aproveitando São Sebastião como é estratégico para exportação de animais vivos. Também a gente tem um porto muito importante em São Sebastião que possibilita a logística, né, aqui para todo o estado de São Paulo, para compra e venda e também exportação, né? E como que você vê, né, o porto de São Sebastião, ele é estrategicamente muito bom, né? Sim. A gente consegue exportar muita coisa por ali, é um ponto bacana de ser falado aqui também, do ponto de vista ali de exportação de animais. Sim, é um assunto polêmico, né, a exportação de carga viva, né? Uhum. Mas eu acredito que em São Sebastião, como você falou estrategicamente ali, o lugar é fantástico. E agora com a obra do contorno ali, né, de São Sebastião, eu acredito que do ponto de vista dos animais vai ficar mais seguro o transporte. Ali o que sempre me deixou um pouco apreensiva, talvez, em relação a isso, é que a estrada é muito sinuosa. A serra, né? A serra. Sim. Então, nós já tivemos um evento, sim, de tombar um caminhão de gado, que a gente teve que se movimentar ali muito rápido para conseguir controlar a situação. Sem contar que é triste, né? Uma situação triste. Mas eu acredito que vai melhorar muito a qualidade do transporte, né, com essa obra. A gente está chegando na parte final do podcast. Eu agradeço imensamente pela sua colaboração, o pessoal que está nos assistindo também. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que precisar e quiser, só chamar. Muito obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Valeu. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais.